Olhe para as florestas mais antigas e majestosas deste planeta. E agora? Olhe para o seu jardim ressecado, implorando por água a cada 12 horas sob o sol impiedoso. Você já parou para se perguntar por que ninguém precisa carregar baldes de água para regar uma floresta de carvalhos centenários? Por quê? Mesmo nas secas mais brutais que assolam o mundo em 2026, a mata permanece verde, densa e vibrante, enquanto a sua horta moderna, equipada com mangueiras de polietileno e aspersores automáticos, morre ao primeiro sinal de calor extremo. A resposta não está caindo das nuvens. Ela está enterrada exatamente sob os seus pés, apodrecendo silenciosamente em uma dança de vida e morte que a agricultura industrial tentou apagar da sua memória coletiva. Você foi condicionado, por décadas de propaganda química, a acreditar que o solo é apenas um suporte inerte para fertilizantes sintéticos. Você foi convencido de que restos de madeira, troncos velhos e galhos caídos são lixo que deve ser queimado ou descartado em aterros. Mas eles mentiram para você. Eles ocultaram a engenharia da esponja biológica, uma técnica de mais de 2000 anos, nascida nos vales da Europa Central e refinada por camponeses que entendiam a linguagem das florestas. Hoje, vamos desenterrar o segredo do Hugelkultur, a arte sagrada de enterrar a morte para colher a abundância perpétua. Se você está cansado de ser escravo da conta de água, se você não suporta mais ver o seu esforço murchar e secar, este é o seu manifesto de libertação hídrica. Transforme o seu terreno em uma bateria de umidade autossustentável. Inscreva-se nesta resistência técnica. O manual da madeira em decomposição está aberto, e o que estava oculto nas sombras do solo está prestes a alimentar a sua linhagem por gerações. Para compreender a força avassaladora do Hugelkultur, precisamos primeiro destruir o preconceito moderno de que a madeira morta é um material estático. A madeira é, na verdade, uma bateria biológica de carbono e hidratação. A física desta técnica ancestral reside no que chamamos de capilaridade esponjosa de lenta decomposição. Quando você enterra grandes troncos de madeira sob camadas de terra vegetal, você não está apenas descartando resíduos. Você está construindo um reservatório subterrâneo inteligente que funcionará por 10, 20 ou até 30 anos sem manutenção. O que ocorre ali embaixo é uma alquimia celular. Conforme os fungos e as bactérias começam a colonizar a celulose, a madeira torna-se porosa. Esses milhões de poros microscópicos agem como reservatórios que absorvem a água das chuvas de inverno e a seguram com uma força de sucção osmótica que a gravidade terrestre não consegue vencer. Durante o auge do verão, quando o ar seco de 2026 tenta drenar cada gota de vida da superfície, a umidade acumulada sobe por capilaridade das profundezas dos troncos diretamente para os fios radiculares das suas plantas. Chamamos isso de inércia hídrica permanente. Em um canteiro de Hugelkultur bem executado, você cria um microclima subterrâneo onde a temperatura é constante e a umidade é inesgotável. Além disso, o processo de decomposição lenta da lignina libera calor metabólico. É um motor térmico natural que mantém o solo aquecido durante as geadas matinais, estendendo a sua janela de colheita em meses. É a física da entropia a serviço da vida, uma máquina de carbono que converte o que era detrito em fertilidade infinita e o solo estéril em um oásis de soberania técnica. Aproximem-se agora. Observem com rigor quase arqueológico o papel amarelado deste manual de silvicultura. Para construir este sistema de entérrio, a escolha da carne do seu canteiro é o que separa o mestre soberano do amador, que colherá apenas fracassos. Nem toda madeira é bem-vinda perante a majestade da terra. Esqueça o pinheiro carregado de resina. Esqueça o eucalipto que drena a vida. E, por favor, fuja da nogueira preta. Elas contêm óleos ácidos e toxinas alelopáticas que agem como herbicidas naturais, impedindo que as sementes germinem. O mestre busca as madeiras nobres da decomposição, o salgueiro flexível, a bétula branca, a macieira, o carvalho majestoso ou o álamo.
Você deve buscar troncos que já deram o primeiro passo em direção ao solo, aqueles já marcados pelo micélio branco dos fungos. Se a madeira estiver macia o suficiente para ser penetrada por um canivete de latão, você encontrou o ouro negro da agricultura. O canteiro deve ser estruturado em camadas de densidade decrescente, como uma pirâmide invertida de nutrientes. Na base, as âncoras de umidade, os troncos maciços que sustentarão o sistema por décadas. Acima deles, os galhos médios. Depois, os gravetos finos. E por fim, uma camada de nitrogênio vibrante, estrume curtido, grama recém-cortada ou restos de cozinha que ainda guardam o calor da vida. O selo final é feito com solo rico e uma cobertura morta de palha espessa. Diferencie os estados de podridão com a ponta dos dedos. Se o tronco estiver seco e duro como mármore, ele levará meses para ser carregado com a primeira chuva. Se ele estiver úmido e quebradiço, ele começará a alimentar suas plantas amanhã mesmo. Busque a diversidade de diâmetros. A madeira grossa é a sua previdência para 20 anos. A madeira fina é o seu dividendo para os primeiros meses. Autoridade florestal e disciplina estratigráfica. Esta é a fundação da sua alforria contra as indústrias de fertilizantes. A execução deste monumento de biomassa exige a paciência de um monge e a força bruta de um colono do século XVIII. Siga os movimentos descritos aqui com precisão. Respeite a hierarquia das camadas e observe o relevo do seu terreno. Passo 1. A escavação da trincheira de inércia. Não cometa o erro de construir o seu canteiro apenas sobre a superfície do solo. Cave uma trincheira profunda, de 40 a 60 centímetros. Isso coloca a madeira em contato direto com a água de fundo da terra. O canteiro final deve ter o formato de um dorso de baleia, com inclinações laterais de 45 graus. Essa geometria não é estética, ela é matemática. Ela aumenta a área útil de plantio em 60% e permite que o oxigênio penetre nas laterais sem compactar o núcleo. Passo 2. O empilhamento das âncoras. Posicione os troncos mais pesados no fundo da trincheira, como se estivesse construindo as fundações de uma catedral. Não deixe vácuos. Lacunas de ar no Hugelkultur são o túmulo do seu sucesso. Elas atraem roedores e secam as raízes antes que elas toquem a madeira. Preencha cada espaço com terra solta, folhas secas ou composto. Você está criando um bloco maciço, uma esponja gigante de carbono que deve ser sólida como uma rocha sob seus pés. Passo 3. O balanço carbono-nitrogênio. A madeira, em seu estágio inicial de decomposição, é uma ladra de nitrogênio. Se você apenas enterrar madeira seca e cobrir com terra, suas plantas ficarão amareladas e anêmicas no primeiro ano. O segredo é saturar os galhos com material verde. Use quilos de grama fresca. Use esterco de ovelha ou galinha. Use a urina dourada, diluída como um catalisador enzimático. Você está alimentando a fornalha biológica. Sinta o calor que emana do monte após a primeira semana. É o sinal de que o coração do seu canteiro começou a bater. Passo 4. O erro crítico da ansiedade. Muitos criadores constroem um monte e plantam imediatamente sementes sensíveis. O Hugelkultur é um organismo que respira e se acomoda. Nas primeiras semanas, a madeira vai inchar ao absorver água e o solo vai baixar consideravelmente. Deixe o canteiro descansar. Curar, sob uma camada de palha por 21 dias. Deixe que as chuvas batizem a estrutura. Só quando o solo estiver assentado e a vida microbiana estiver em pleno vapor, introduza as suas sementes. Passo 5. A sucessão vegetal. No primeiro ano, plante os devoradores de calor, abóboras gigantes, melões e tomates. Eles prosperam com o calor liberado pela decomposição interna. Com o passar dos anos, conforme o monte se estabiliza e se transforma em puro humus, introduza raízes, grãos e plantas perenes. Em 5 anos, você terá um banco de terra tão fértil que poderá enfiar o braço inteiro no solo sem encontrar resistência. É o transbordamento da vida orgânica. Vamos aprofundar agora na química invisível que ocorre no interior do Hugelkultur.
À medida que os fungos basidiomycetos quebram as fibras de celulose, eles liberam ácidos orgânicos que tornam os minerais do solo mais disponíveis para as plantas. Em um solo comum, o ferro, o magnésio e o cálcio podem estar presos em formas químicas que a planta não consegue absorver. No Hugelkultur, a madeira age como um agente quelante natural. Além disso, temos o fenômeno da micorrização profunda. As hifas dos fungos estendem-se por quilômetros dentro do canteiro, criando uma rede de comunicação e transporte de nutrientes entre as plantas. Uma planta de tomate no topo do monte pode pedir fósforo para a rede de fungos, que o buscará na base de madeira em decomposição. É a internet da natureza funcionando sob o seu comando. O controle do pH também é facilitado. A madeira em decomposição tende a neutralizar solos muito ácidos ou muito alcalinos ao longo do tempo, agindo como um tampão biológico. Isso significa que, independentemente da geologia original do seu quintal, o Hugelkultur criará, em poucos anos, o pH perfeito para a maioria das culturas alimentares. É a soberania técnica sobre a química do solo, sem a necessidade de calagem ou correções laboratoriais dispendiosas. Observe também a aeração passiva. Conforme os galhos menores apodrecem mais rápido que os troncos grandes, eles deixam pequenos túneis de ar no interior do monte. Isso evita a compactação do solo, um dos maiores inimigos da produtividade agrícola. Suas plantas terão raízes oxigenadas, o que previne doenças fúngicas radiculares e acelera o crescimento vegetativo em até 40% em comparação com canteiros rasos. Ao dominar o Hugelkultur, você não está apenas cultivando tomates ou batatas. Você está construindo uma infraestrutura de resistência contra o colapso dos sistemas públicos. Você está provando, na prática, que o conceito moderno de irrigação é, na verdade, uma confissão de falha no design da paisagem. Você está demonstrando que a natureza resolveu o problema da seca há milhões de anos e que nós só precisamos ter a humildade e a força física para enterrar a madeira e confiar no processo sagrado da decomposição. Cada galão de água que você deixa de gastar, cada colheita realizada em meio ao calor escaldante de 40 graus sem que uma única folha murchasse, é um golpe certeiro contra o sistema de utilidade pública que deseja manter você dependente de uma torneira e de uma conta mensal. A madeira enterrada é a sua bateria de vida, o seu reservatório invencível e a prova material de que a abundância surge do que o mundo chama de morte. Você agora possui a chave mestre da agricultura climática de 2026. A seca não é mais uma ameaça para a sua família. Ela é apenas um teste que o seu sistema passará com louvor absoluto. Suas mãos calejadas agora comandam um ecossistema subterrâneo que trabalha incansavelmente enquanto você dorme, filtrando o ar, nutrindo o solo e hidratando a sua linhagem. Mas, ouça bem o aviso final. A hidratação do solo é o suporte vital, mas a proteção do abrigo é a segurança da sua integridade. De que adianta ter a horta mais produtiva e autossuficiente do mundo, se a sua casa permanece como uma estufa de calor insuportável no verão ou um túmulo de gelo no inverno? De que adianta a umidade guardada na madeira, se você ainda não domina a umidade e a temperatura do ar que você respira? No nosso próximo encontro, vamos elevar a nossa resistência técnica para o controle absoluto do microclima interior. Vou lhes ensinar os segredos da refrigeração passiva por evaporação e advecção, como os mestres das caravanas do deserto usavam potes de barro poroso e brisas canalizadas para criar ar-condicionado natural sem gastar um único watt de eletricidade. Vamos aprender a transformar o ar sufocante em uma brisa refrescante de 18 graus dentro da sua morada. O caminho para a autonomia total exige suor, observação atenta e um respeito inabalável pelos ciclos da floresta. Mantenha seus troncos enterrados, sua palha espessa e sua mente livre das mentiras da indústria. O mundo está aquecendo rapidamente, mas o seu oásis de madeira está apenas começando a respirar. Mantenha o seu manual seco na prateleira da sua oficina, sua pá sempre pronta para o próximo canteiro, e o seu espírito soberano acima de qualquer circunstância. Até o próximo capítulo.